Hoje nós vamos abordar a filosofia renascentista. Inicialmente, pensar em renascença é preciso considerar o momento imediatamente anterior. E esse imediatamente anterior é todo o contexto medieval, né? Pensar renascença, portanto, é preciso pensá-la em confronto com a Idade Média. Se na Idade Média a gente tinha um pensamento excessivamente marcado pela dimensão religiosa, em que a explicação do mundo acontecia pelo viés da fé, de matriz cristã, o pensamento renascentista vai fazer uma passagem, uma transição para uma explicação marcada pela racionalidade de uma razão autônoma, de uma razão independente da fé cristã. Então, pensemos aqui, filosofia renascentista traz como marca essencial a autonomia da razão em relação à fé cristã. Então, o centro do pensamento filosófico renascentista traz a volta sobre o que é especificamente humano, a razão. A volta sobre o que é especificamente humano, a experiência como critério de verdade. Então, na filosofia renascentista, a gente vai ter o humanismo, a valorização do ser humano, especialmente nas suas dimensões de razão e experiência. Em contrapartida, o pensamento medieval era uma filosofia subordinada à teologia. Era uma filosofia na qual a fé trazia as verdades como revelação divina. E a razão tinha que justificar, legitimar, explicar essa verdade, sem poder dela duvidar ou questionar. Na Renascença, o olhar será outro. O olhar será, portanto, a busca da razão como critério de verdade, a razão como o grande argumento, a razão como a grande autoridade, e não mais uma autoridade religiosa. Então, humanismo, uma primeira grande característica da Renascença, humanismo. Valorização da razão, valorização da experiência como critério. Nessa volta sobre o humano, a valorização do corpo, a valorização do prazer, então, a valorização de tudo aquilo que constitui a identidade humana. Então, esse é um ponto fundamental da filosofia renascentista. Dentro dela, chamamos atenção para um ponto fundamental que é o ceticismo em Montaigne. O contexto de Renascença, como nós sabemos, ele é um contexto marcado por navegações, por intercâmbio cultural, por descoberta de novos mundos. Nesse contexto da Renascença, é preciso considerar toda uma mentalidade dos colonizadores a partir da Europa. Nós estamos diante de um contexto de uma visão eurocêntrica. O eurocentrismo, com a sua visão etnocêntrica, né, que os europeus são o que há de mais evoluído, os demais são bárbaros. Os outros povos, à luz dos europeus, eram considerados como inferiores. E nesse juízo de valor de quem se considerava superior, poderia o superior comandar, dominar os inferiores. Nesse contexto, Montaigne vai exercer um trabalho fundamental de crítica ao etnocentrismo, de crítica a esse eurocentrismo, quando ele, em sua obra Os Ensaios, fala da diversidade cultural. Ele mostra que o mundo é marcado pela diversidade. E diante da diversidade não cabe juízo de valor. Cabe sim um juízo de fato, um reconhecimento de fato da diversidade, da multiplicidade que constitui o universo humano. Assim, o ceticismo de Montaigne, que é um ceticismo da Renascença, traz para a gente alguns dados fundamentais. Primeiro, somos diferentes. Os diferentes têm visões que são, por serem diferentes, também legítimas. Não cabe um juízo de superioridade de uma visão sobre a outra.
Segundo e terceiro aspecto. Se a razão de cada um, se o argumento de cada um, se a vivência de cada um é legítima, é preciso reconhecer essa legitimidade. Portanto, não cabe julgar-se melhor. Diante disso, o que diz o ceticismo? Em primeiro lugar, conhecer é uma interpretação. Conhecer é interpretar. E se eu interpreto e tu também interpretas, há aqui um conflito de interpretações. É preciso reconhecer a relatividade de cada interpretação. Relativismo cultural faz-nos pensar também na relatividade de cada saber. Então, diante da relatividade de cada saber, eu reconheço que existem múltiplas formas de olhar para uma mesma realidade. Se para cada razão pode haver uma razão contrária equivalente, nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior, qual será a postura do ceticismo diante da diversidade? O método dos céticos é marcado pela suspensão de juízo. Suspender o juízo significa dizer, não decidir entre quem está certo e quem está errado. Quando eu suspendo o juízo e evito a decisão entre o melhor e o pior, entre o certo e o errado, eu chego naquilo que é o grande objetivo na condição de cético, que é a ataraxia. Ataraxia quer dizer serenidade, imperturbabilidade de alma, paz interior, quietude. Então, a partir do momento em que eu evito julgar um melhor do que o outro, eu encontro uma paz, uma serenidade, uma quietude. Então, para os céticos, para cada razão existe uma razão contrária equivalente. Razão pela qual eu suspendo o meu juízo e eu chego numa serenidade, diante da grande diversidade que configura o mundo. É por isso que eu posso dizer também que no ceticismo eu encontro uma postura profundamente democrática, contrária ao dogmatismo. Céticos não dogmatizam, não impõem uma verdade única. Eles afirmam percepções, reconhecem percepções, mas não impõem o seu olhar. Dialogam, continuam essa sua busca, eles continuam na busca, mas marcados sempre por essa dúvida radical. Permanecer na dúvida, essa é uma postura cética. Permanecer na dúvida significa não tomar um partido por uma visão como sendo a visão. São amantes da dúvida e não dogmáticos. Então, acho que essas são características fundamentais do ceticismo da Renascença.